Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre os profetas maiores da Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Temos aqui uns pontos bem específicos, baseados numas questões de estudo, sabe? Para a gente explorar o contexto, a missão deles. Exato. É um material bem denso. E para começar, né, o cenário histórico. O texto que a gente analisou destaca logo de cara as potências da época que impactavam Israel. Sim, quais eram mesmo? Basicamente três grandes: a Síria, Babilônia e Pérsia. Cada uma dominou um período e afetou muito a história ali. E o que aconteceu de mais importante em cada período desses, assim, resumidamente? Bom, o período assírio, né, foi de muita instabilidade para Israel. Samaria caiu, Judá ficou subjugada. Foi tenso. Uhum. Aí veio o período babilônico. Esse marcou a luta final de Judá, sabe? O cativeiro foi quando Daniel e Ezequiel foram levados, e a destruição de Jerusalém, o clímax trágico. Nossa. E depois a Pérsia. Isso. O período persa já trouxe a restauração. Ciro, rei persa, permitiu o retorno dos judeus. Aconteceu em etapas, né? Lideradas por Zorobabel, Esdras, Neemias. Esse cenário todo é o fundo da atuação deles. Entendi. E nesse contexto todo, qual era a missão central desses profetas? O que eles tinham que fazer? A missão era tipo assim, bem direta: denunciar a corrupção, as injustiças, o abandono das leis de Deus. Eles falavam tanto para a liderança quanto para o povo, sabe? Tentando trazer de volta a noção da natureza de Deus e a gravidade do pecado. E a doutrina que eles passavam? Qual era o foco? O foco era na natureza de Deus legislador, santo, justo, mas também misericordioso. E claro, no pecado e na necessidade de arrependimento. Além disso, as profecias messiânicas, né, preparando o caminho para a redenção futura. Faz todo sentido. Vamos então para Isaías. Quando que ele começou o ministério? Isaías, ele iniciou no ano em que o rei Uzias morreu e continuou profetizando nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E o começo do livro dele, o capítulo 1. Ah, ali já mostra o tom, né? O descontentamento de Deus com o povo. Eles desprezavam os ensinamentos, mas, tipo, continuavam com sacrifícios. Sacrifícios vazios, né? Deus ali exorta para uma purificação de verdade. E a famosa parábola da vinha. Como funciona essa imagem? Essa está no capítulo 5. É uma estratégia forte. Deus, o dono, cuida da vinha, que é Israel ou Judá. Ele espera uvas boas, justiça, retidão, mas só encontra uvas bravas, opressão, clamor. Que seriam os pecados do povo. Exato. Por isso, a correção viria, a destruição da proteção da vinha. É para mostrar o porquê do juízo. E o chamado dele mesmo, a visão no templo. Isso é no capítulo 6. Uma visão poderosa de Deus. Isaías se vê pecador, é purificado com a brasa do altar, e aí sim se dispõe a ir e falar a palavra do Senhor. Mesmo sendo uma mensagem difícil. Os capítulos 9 a 12 também são bem conhecidos, né? O que eles trazem. Sim, ali tem profecias importantes sobre o Messias, o famoso "um menino nos nasceu", mas também tem ameaças contra o reino de Israel por causa do orgulho, a previsão da queda da Síria, que Deus usou como instrumento, né? Uhum. E a visão do reino messiânico justo, o rebento do tronco de Jessé. Termina com o louvor pela restauração futura. E por que chamam os capítulos 24 a 27 de Apocalipse de Isaías? É porque o foco ali é bem amplo, sabe? Fala do juízo de Deus sobre a terra inteira por causa do pecado, uma assolação global, julgamento até de poderes celestiais, mas também tem a promessa de livramento para os remidos, a ideia de aniquilar a morte e a restauração final com o reinado do Senhor. É bem escatológico. E aquelas alianças que Judá fazia com o Egito, a Síria, Deus não gostava, né? Não mesmo. Nos capítulos 28 a 33, ele reprova isso. Por quê? Porque mostrava falta de confiança nele. Em vez de buscar socorro em Deus, eles confiavam em poderes humanos. Tem aquela frase forte: "Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro." Entendi. E os capítulos 36 a 39? O que eles contam? Esses são mais históricos. Detalham eventos do tempo do rei Ezequias. O cerco assírio de Senaqueribe, o livramento milagroso de Jerusalém depois da oração, Ah, sim. a doença e a cura de Ezequias também. E
o orgulho dele ao mostrar os tesouros para os babilônios, o que resultou na profecia do futuro cativeiro na Babilônia. E a última parte do livro, de 40 a 66. Aí o foco muda bastante. É mais consolo, libertação do domínio da Babilônia, exalta a soberania de Deus sobre os ídolos, prevê Ciro como libertador. E descreve o servo sofredor, que é uma figura clara do Messias. Culmina no triunfo do reino de Deus, com céus novos e nova terra. Essa parte final lembra outro livro, né? Exato. Isaías 65 e 66 lembram muito o Apocalipse. Ambos falam desses céus novos e nova terra, da alegria eterna dos salvos e da rejeição final dos rebeldes, aquela imagem do fogo que não se apaga. Muito bom. Passando para Jeremias, o chamado dele também foi bem específico. Incapaz, né? Mas Deus o fortaleceu, mandou falar sem medo e prometeu protegê-lo. E a mensagem dele nos primeiros capítulos. Os capítulos 2 a 6 são tipo uma intimação à nação. Deus contrasta a fidelidade dele com a infidelidade de Israel. Duas maldades: abandonar a Deus, o manancial de águas vivas, e cavar para si cisternas rachadas que não retêm água. Imagem forte. Muito. Tem repreensão, mas também oferta de perdão se houvesse arrependimento. Ele já profetiza um mal vindo do norte, a Babilônia, por causa da dureza do coração do povo, que preferia ouvir os falsos profetas. Ele também falou sobre o templo, né? E o povo não gostou. De jeito nenhum. Jeremias dizia que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Isso ia contra a crença popular de que o templo era inviolável. O pessoal rejeitava a palavra dele, confiava cegamente que Deus não deixaria aquilo acontecer. E os capítulos 11 e 12? Focam na aliança, no concerto que Judá tinha violado. Deus lembra os termos. Obediência traria bênção, desobediência traria maldição. Mas o povo foi teimoso, não ouviu e ainda perseguiu Jeremias por causa disso. E as 5 advertências do capítulo 13? São avisos bem visuais e diretos. Primeiro, o cinto de linho que apodrece, simbolizando a ruína pela idolatria. Depois, os odres de vinho cheios, representando a perturbação do castigo divino. Que mais? Aí vem exortações contra a arrogância, contra o orgulho, direcionadas até ao rei e à rainha. E, por fim, a explicação da causa do castigo: a teimosia no pecado, idolatria, adultério. Os capítulos 14 a 21 parecem intensificar o tom, né? Sombras de tragédia. Sim, ali tem a seca como aviso. A intercessão de Jeremias que Deus rejeita, a angústia pessoal do profeta por ser desprezado. Deus reafirma o chamado dele, mas também manda ele não casar, para simbolizar a dureza do castigo que viria. Tem a parábola do oleiro, a da botija quebrada, o conflito com o Pazur e a confirmação da invasão babilônica. O relacionamento dele com o povo e a liderança era péssimo, então. Terrível. Era um conflito constante. Jeremias trazia a mensagem dura de Deus sobre pecado e juízo, e eles não queriam ouvir. Preferiam as mensagens de paz falsa dos outros profetas. Jeremias foi desprezado, perseguido. Considerado traidor, por quê? Porque ele era contra a aliança com o Egito para lutar contra a Babilônia. Ele dizia que isso ia dar errado, que a vontade de Deus era se render à Babilônia para evitar destruição maior. As palavras dele desmotivavam a resistência armada, né? Por isso o acusaram de traição. E o livro de Lamentações? A tradição diz que foi Jeremias quem escreveu para expressar a dor profunda dele pela destruição de Jerusalém, aquilo que ele tanto avisou. E o conflito específico com Hananias? Foi um choque de profecias. Hananias era um falso profeta, defendia a aliança com o Egito, dizia que o jugo da Babilônia ia acabar rapidinho. Jeremias insistia no contrário. A sujeição era inevitável, era a ordem de Deus, e a aliança com o Egito seria um desastre. Eram visões opostas sobre o que Deus queria. Mudando para Ezequiel, como foi o chamado dele? Ezequiel estava já no exílio na Babilônia. O chamado dele, nos capítulos 1 a 3, envolve aquela visão impressionante da glória de Deus, com querubins, rodas, bem complexa. Deus o envia aos israelitas rebeldes, já avisando que eles não o ouviriam. Ele é chamado de Atalaia. Atalaia? O que isso significa? É uma sentinela, um vigia. A responsabilidade dele era avisar o povo do perigo do juízo por causa do pecado. Se ele avisasse, cumpria sua parte, mesmo que o povo não ouvisse. E aquelas ações simbólicas que ele fez? Sim, nos capítulos 4 e 5. Eram 4 principais.
gravar Jerusalém num tijolo e cercá-la para mostrar o cerco que viria, deitar de lado por muitos dias para carregar a iniquidade de Israel e Judá, Nossa! comer pão pesado, comido com nojo, simbolizando a fome no cerco, e raspar cabelo e barba, dividindo os fios para mostrar os destinos, morte por peste e fome, morte pela espada e dispersão. Eram profecias encenadas para chocar mesmo. Ele também viu problemas dentro do templo, né? Viu sim, em visão. Nos capítulos 8 a 11, abominações terríveis, idolatria escancarada lá dentro. Imagem do ciúme, anciãos adorando escondido, mulheres chorando por um deus pagão, Tamuz, homens adorando o sol. Dentro do templo de Deus? Exato. Isso provocou a ira de Deus. Ele ordena o castigo, a morte, poupando só os que estavam angustiados com aquilo tudo. E a visão mostra a glória de Deus abandonando o templo. O juízo veio também contra os líderes que davam maus conselhos. Por isso Deus julgou os sacerdotes. Sim, porque eles lideravam essa apostasia dentro do próprio templo. Achavam que Deus não via ou não se importava. E os falsos profetas? Também foram duramente repreendidos, no capítulo 13. Deus diz que eles seguiam o próprio Espírito. Inventavam visões, enganavam o povo com promessas de paz onde não havia paz e não confrontavam o pecado. E como Ezequiel explica a justiça de Deus nisso tudo? Ele reforça, especialmente nos capítulos 14 e 18, que Deus não age sem motivo e a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém seria punido injustamente pelo pecado do outro. O castigo era consequência direta da desobediência deles. E as parábolas que ele usou? Foram várias para ilustrar a situação de Israel e Judá. A videira inútil, que só servia para queimar, a história de Jerusalém como uma esposa infiel, uma meretriz, as duas águias e a videira, sobre a traição política do rei Zedequias, a leoa e seus filhotes, sobre a queda dos reis, as duas irmãs Oolá e Oolibá, representando Samaria e Jerusalém e sua prostituição espiritual e política, e a panela fervendo, simbolizando o cerco. Então, qual seria o papel do verdadeiro profeta segundo Ezequiel? Ser esse atalaia, como Deus o chamou no capítulo 33. Advertir sobre o pecado e o juízo, transmitir fielmente a palavra de Deus, mesmo que impopular, para dar chance de arrependimento. A responsabilidade é avisar. Mas ele também falou de restauração, certo? Sim, a parte final do livro, dos capítulos 34 a 48, é sobre isso. Inclui o retorno à terra, a purificação do coração com um novo espírito, o reavivamento político, aquela visão famosa do Vale de Ossos Secos, Ah, sim! a reunificação das tribos, a derrota final dos inimigos e principalmente a restauração do templo, com a glória de Deus voltando para habitar ali para sempre. Ótimo. Vamos para o último, Daniel. Que tipo de jovem ele era para ser levado para a Babilônia? Daniel e os amigos foram escolhidos a dedo. Eram jovens da nobreza, sem defeito físico, bonitos, inteligentes, instruídos em várias áreas do conhecimento e com capacidade para aprender a cultura e a língua dos caldeus e viver no palácio. E qual foi o segredo dele para se manter firme lá? O ponto-chave, segundo o texto, foi a decisão firme no coração dele de não se contaminar, principalmente com a comida e o vinho do rei, que provavelmente eram consagrados a ídolos. E a confiança em Deus, que o abençoou com inteligência, sabedoria e a capacidade de entender visões e sonhos. Como aquele sonho famoso de Nabucodonosor da estátua. Exatamente, no capítulo 2. A estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Representando os impérios, né? Isso. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e um reino dividido no final. E a pedra que destrói tudo e vira uma montanha, simbolizando o reino eterno de Deus, o reino messiânico. E por que Daniel conseguiu interpretar? Os outros sábios não conseguiram. Porque quando o rei ameaçou matar todo mundo, Daniel e os amigos buscaram a Deus em oração. E Deus revelou o segredo do sonho e o significado para Daniel numa visão. Foi intervenção divina. Falando em perseguição, por que os amigos dele foram para a fornalha? Porque eles se recusaram a adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. Mantiveram a fidelidade exclusiva a Deus, mesmo sob a ameaça de morte. Isso está no capítulo 3. E o segundo sonho de Nabucodonosor da árvore gigante? Esse, no capítulo 4, representava o próprio rei.
A ordem para cortar a árvore significava que ele perderia o reino e a razão por um tempo viveria como um animal, até reconhecer que Deus é soberano. O toco que ficou indicava que o reino seria restaurado depois. E a festa de Belsazar, com a escrita na parede, o que aconteceu ali? Foi um episódio dramático no capítulo 5. Belsazar usou os vasos sagrados do Templo de Jerusalém numa festa pagã. Aí apareceu uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Que Daniel interpretou. Sim, significava que o reino de Belsazar tinha sido pesado por Deus, achado em falta e seria dividido entre medos e persas. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto e o império caiu. Juízo rápido. Daniel também foi perseguido depois, na cova dos leões, por quê? Foi por inveja e conspiração dos outros oficiais. No capítulo 6, eles convenceram o rei Dario a fazer uma lei proibindo orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Sabiam que Daniel não obedeceria. E ele não obedeceu. Continuou orando ao Deus dele. Foi acusado e o rei, mesmo triste, teve que cumprir a lei e jogá-lo aos leões. Mas Deus o livrou milagrosamente. As visões de Daniel também usam animais, né? Como as 4 feras. Sim, no capítulo 7. É outra forma de representar a sequência dos impérios. Leão com asas, Babilônia; urso, Medopérsia; leopardo com 4 asas e cabeças, Grécia e sua divisão; e um animal terrível com dentes de ferro, Roma, que tem elementos apontando para o futuro, talvez ligados ao anticristo. E a profecia das 70 semanas? É bem complexa. Sim, está no capítulo 9. Basicamente, são 70 semanas de anos, 490 anos determinados sobre Israel, divididas em períodos. 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, 62 semanas até o Messias ser retirado ou morto. Isso soma 69 semanas. E a última semana? Haveria um intervalo depois da morte do Messias, que muitos interpretam como o tempo da igreja, a nossa era. A 70 semana, os últimos 7 anos, ocorreria depois disso, sendo um período de tribulação focado em Israel, antes do reino de Deus ser estabelecido plenamente. Uau, cobrimos bastante coisa. É impressionante ver como, apesar das diferenças, esses profetas tinham essa mensagem central de fidelidade, de alerta sobre o juízo, mas também de esperança na soberania e nos planos de Deus. Sem dúvida. E o material nos deixa, assim, com uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente pensar na precisão com que algumas profecias históricas se cumpriram, como as dos impérios, e no fato de Daniel ter recebido ordens para selar algumas visões para o tempo do fim. Fica a pergunta, que paralelos ou talvez advertências a gente pode tirar dessas narrativas antigas para entender o nosso próprio tempo? Uma ótima reflexão para a gente continuar pensando.